Então, hoje a gente vai começar a nossa disciplina que é PPRA e PCMSO, né? São duas temáticas bem importantes para o profissional de segurança do trabalho. Essenciais, na verdade, porque dessas duas temáticas, né, nós temos normas regulamentadoras que são muito importantes a gente conhecer, e também porque é algo que faz parte do trabalho direto do técnico de segurança do trabalho. Professora, Oi. sobre essa PPRA não existe mais não, né? É isso que a gente tem que conversar. Pronto, para mim você não tá sabendo ainda. Não, tô. Já faz um ano, né? Aliás, mais de um ano que já foi mudada. Faz, eu nem sabia, vim saber hoje. Pois é, já foi mudada e a gente precisa conversar um pouco sobre, né? Porque, na verdade, ela já está em vigor, né, agora, esse mês, e porque já foi dado mais de um ano, né, de tempo para as empresas se adaptarem a essa nova realidade, mas ainda tem muita coisa faltando ser publicado, né, com relação aos anexos da nova NR9. Né? A gente, antigamente, não tão antigamente, né, mas a gente tinha aí a NR9, que fazia parte na verdade, falava sobre o PPRA. Né? O nome da NR era o PPRA. E a NR7, que é o PCMSO. Mas aqui tem mudado, né? Mudou o ano passado. E, na verdade, a NR9 não é mais PPRA. Na verdade, o PPRA não existe mais. Né? O que existe é um outro programa. PGR, Isso, né? PGR, exatamente. Mas aí, uma das coisas que muda para a gente é que a gente não vai mais estudar a NR9 e já definir tudo com relação ao PGR. A gente precisa estudar mais uma NR, que no caso é a NR1. Né? Então, para a gente conhecer um pouco sobre esse programa, né, a gente vai precisar estudar as duas NRs. Porque anteriormente a NR1 ela se tratava apenas das disposições gerais. Né? Era algo bem sucinto, bem geral, e as demais iam se detalhando. Por exemplo, a NR9 ela detalhava o PPRA, era algo bem mais longo, e agora, na verdade, a NR1 ela traz as disposições gerais e uma outra parte, que é o GRO, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, para que a gente possa compreender o todo, na verdade, a gente vai precisar estudar as duas, porque uma completa a outra e a gente, no decorrer do, do estudo, é que a gente vai definindo as diferenças, né, entre uma e outra, como era antes, né, como é agora, até para a gente entender um pouco dos benefícios que a gente acabou adquirindo com o decorrer dessa mudança. Porque, na verdade, a mudança ela não vem somente para mudar e fazer com que a gente estude tudo de novo, mas vem para trazer benefícios, né, para a gente no decorrer. Então, gente, apesar da nossa disciplina ainda se chamar, né, PPRA e PCMSO, mas o PPRA, como era antigamente, não existe, não tão antigamente, mas não existe mais, né? Surgiu agora uma nova ferramenta que vai nos ajudar, que acaba sendo muito semelhante, mas tem uma diferença aí ou outra, e que veio para nos ajudar e até para ajudar também a questão da fiscalização, né? Tanto do trabalho de vocês, como também da fiscalização, porque a gente sabe que o PPRA antes ele era muito comercializado. Não sei se você já tem conhecimento a respeito disso. Né? As empresas muitas vezes compravam. O correto, na verdade, é você contratar uma empresa que é especialista nesse tipo de consultoria
para que essa empresa possa fazer o PPRA, né? Mas aí, muitas vezes, o que acontecia? Ano após ano, esse PPRA, ele não era atualizado. Ele era apenas reimpresso e assinado novamente, e não tinha uma reavaliação, né? Não tinha uma mudança, porque a gente sabe que nas empresas as máquinas, elas vão mudando, né? Vão ficando mais antigas, ou então vão adquirindo novas, os funcionários também vão se renovando. Então, muitas vezes as empresas elas vão se atualizando, então isso vai refletir nos próprios riscos ambientais que a empresa oferece para aqueles trabalhadores. Então, o correto é a gente fazer sempre. Só que em muitas situações a gente percebia essa comercialização, ou então a empresa que não fazia era de jeito nenhum. Não fazia porque era um documento que era dito como obrigatório, porém o que acontecia era que a empresa não fazia, ou então quando o Ministério do Trabalho fazia uma... Boa noite a todos. Boa noite, Verusca. Boa noite. O que é que se fazia? A empresa muitas vezes mentia, né? Dizia, não, porque não está aqui, não, porque eu não estou encontrando. Então, a gente vai perceber que Só um minutinho. O PGR agora ele vai ser de forma informatizada, né? Então, vai ser bem mais fácil de se ter acesso. A empresa não vai ter mais como dar esse tipo de desculpa. E vai ser bem mais fácil também do trabalhador, da empresa, ter acesso. E também vai ficar algo que vai ser muito a cargo da própria empresa. Então, não tem como você terceirizar muito. Prontinho. Então, a gente vai começar hoje falando sobre a NR9, né, que ela não mais trata do PPRA, né? Ela mudou o nome. E vamos falar da NR9, como ela diz, né? É uma NR que ela se tornou curta, ela se tornou bem mais curta, a gente vai discutir ela até rápido, mas porque também ainda faltam algumas coisas, os anexos para serem completados. E esses anexos ainda não foram divulgados, né? Então, a NR9, ela antes era o quê? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Era o PPRA propriamente dito. E ele vinha com o objetivo de estabelecer, né, um método que viesse a garantir, né, a preservação da saúde e a integridade das pessoas com relação aos riscos ambientais que estão presentes nos locais de trabalho, né? Era um local, era um documento, na verdade, né, um documento muito importante, né, que é de obrigatoriedade de toda empresa ter, até porque do PPRA se definiu o PCMSO, né? Podia fazer essa definição. E a gente podia dizer que era um documento que ele era um documento dinâmico, né? Porque, na verdade, ele não deveria nem poderia se repetir, né, ao longo dos anos, porque as coisas, na verdade, mudam, né? Não é à toa que a gente tem essa mudança. E ele não pode simplesmente ser
replicado ano após ano, sem fazer nenhuma mudança. Então, era algo dinâmico, que sempre tinha que estar mudando esse documento, por mais que a mudança ela fosse pequena, né? Ela fosse singela. Mas aí, já que a gente não tem mais o EPRA, agora a NR9, ela traz uma avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, né? Então, não se trata mais de um documento palpável, né? Um documento que você imprime e você guarda, por exemplo, né? É algo que se trata de uma avaliação. Aqui, a gente vai tratar da avaliação, certo? Não é necessariamente já do PGR. Dessa avaliação é que vai resultar o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que vai ser definido a partir dessa avaliação. Mas a NR9, ela não trata do documento em si, ela trata da avaliação. Fique claro. Então, a NR9, ela surgiu em 1978 como as primeiras UNIRs, né? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E durante esse tempo, até o ano passado, ela sofreu 9 alterações, né? Em alguns anos ela sofria uma alteração, porém alterações discretas, não tão grandes como a gente vivencia hoje, né? Agora. Então, a partir da portaria 6735, surgiu a nova NR, né? A nova NR9. Só um minutinho, gente. Então, em março de 2020, veio a atualização, né? Nós tivemos a nova NR9, que mudou tudo, na verdade, mudou até de nome. Apenas não mudou a temática central, né? Porque, na verdade, o PPRA já se tratava dos riscos ambientais. E aqui a gente continua tratando dos riscos ambientais. Mas aí foi dado um ano, né? Para que a gente pudesse se adaptar a essa nova realidade. Porém, posteriormente foi dado mais alguns meses para que a gente conseguisse se adaptar e nós chegamos a esse dado momento, né? Que a NR9 ela tem que ser colocada em prática agora dessa forma, enquanto avaliação. Mas como eu disse, ela ainda está faltando documentos, né? Que a gente ainda está aguardando. E a gente vai perceber, como ela mesmo diz no seu próprio texto, que a partir do momento que ainda está faltando alguns anexos que nos auxiliem nesse processo de avaliação, a gente pode usar ainda os métodos antigos, que ainda são utilizados. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês já tiveram alguma aula que falasse sobre as NRs, para ninguém ficar boiando. Eu já. Professora, teve Oi, uma aula de normas de legislação com o professor Denis. sim, ótimo, que bom, porque às vezes eu fico com esse receio de vocês não saberem muito do que eu estou falando, né? Porque, Professora, mas como muitos alunos entraram recentemente, hum, ele deu a aula no final do ano passado. sei, Aí muitos alunos entraram no começo do ano para sei, até agora, no momento. uhum, entendi. Porque, assim, na verdade, é uma fala que ela é muito própria, né, do curso de vocês, ela é muito própria desse assunto. Então, se você não tiver um conhecimento prévio, né, às vezes porque trabalhou numa determinada empresa, que às vezes traz muito, né, esse tipo de coisa à tona, ou então fez um outro curso que tem alguma coisa a ver, enfim. Mas se não, fica perdido. Se isso aqui é algo que é novo para você, fica realmente perdido, né?
Mas aí, só para dar uma pincelada aí, para a gente ficar bem ciente, né? As normas regulamentadoras, elas são de disposições, na verdade, que eles vêm complementar a CLT, né? Na verdade, são normas, como o próprio nome já diz, né? Que regulamentam, que nos auxiliam regulamentando determinados pormenores a respeito do trabalho, né? E isso vem trazendo de uma forma de complementar a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, a partir de 78, se iniciou, né, a divulgação, não é nessa palavra, das normas regulamentadoras, para que a gente pudesse realmente nortear, né, os trabalhadores, auxiliar na fiscalização, para que realmente exista essa preocupação a respeito da saúde e segurança do trabalhador, né? E com o passar dos anos, as NRs elas só vêm aumentando, né? Hoje a gente tem 37 NRs, mas aí elas vêm aumentando por quê? Porque essa preocupação a respeito de determinados trabalhos, elas vêm aumentando cada vez mais. E, na verdade, vem surgindo funções, né? Vem surgindo preocupações que anteriormente não se tinha, ou então era algo que acontecia muita situação de acidente, que hoje a gente consegue evitar justamente a partir dessas normas, né? Como, por exemplo, a NR17, que a gente estava falando na aula passada, ela trata somente de ergonomia, né? Tem a NR32, que ela vem falar da segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, né? Então, algumas elas se trata de algo, de coisas gerais, né, que na verdade são as primeiras, trata de situações que são gerais, que acaba abrangendo todos os trabalhadores, mas tem algumas que elas vieram a surgir depois, justamente devido a essa preocupação com esses trabalhadores, especificamente, né? Por exemplo, a NR35, ela vem trazer trabalho em altura. Então, é algo que é específico para quem trabalha, né, em situação de altura. A NR10 vem trazer os serviços relacionados à eletricidade. Então, nós temos normas que elas são gerais, né, a todos os trabalhadores, como essa que a gente vai falar aqui agora, mas tem algumas que são específicas para determinadas funções. E é da função do profissional de segurança do trabalho conhecer todas as NRs e conhecer também, e principalmente, aquelas com as quais ele trabalha diretamente, né? Por exemplo, se você trabalha numa empresa de energia, você tem por obrigação conhecer a NR10, né? O senhor está dizendo que eu não tenho que conhecer as outras? Tem, mas se você não trabalha no hospital, por exemplo, e você não é o técnico de segurança, especificamente, então não tem muita função você conhecer a NR32, por exemplo, né? É mais interessante você conhecer aquela que se aproxima aquelas, né, que se aproximam da sua área de trabalho. Mas, no caso, como vocês estão aqui estudando sobre a saúde e segurança do trabalhador, né, serão profissionais dessa área, então é de fundamental importância que vocês conheçam todas, né? É um processo, minha gente, que não sei se nessa aula que vocês tiveram, o professor apresentou todas para vocês, né? Mas é algo que vem aumentando o número cada vez mais, né? Eu lembro que quando eu fiz a minha especialização, eram 35, acredito que estavam redigindo a 36, obrigada. Mas ainda não existia 36. Então, assim, só desse tempo para cá já surgiram duas NRs, né? Dois conteúdos, né? Duas preocupações, né? Duas normas que vêm a estabelecer esses parâmetros e esses requisitos para essas funções, né? Ou esse tipo de trabalho. Então, nesses momentos que vocês têm de aula,
principalmente essas disciplinas que elas tratam desses temas gerais, a gente não tem como sair dela sabendo de tudo, minha gente. Não, não sai, não adianta. Vai da gente realmente pegar e estudar, né, sobre elas, tentar se apropriar, porque, na verdade, não tem disciplina nenhuma que você saia. Pronto, agora eu sei todas as NRs se você não for pegar e for estudar de fato. Isso aí realmente não tem como. Então, falando mais uma vez sobre as normas, elas sofrem atualizações no decorrer dos anos, né? Tem uma mudança X, uma mudança Y, às vezes uma mudança mais discreta, às vezes uma mudança mais drástica, que é o que a gente está vivenciando aqui hoje, né? Que é uma mudança quase que total do texto. Na verdade, a NR9, como era antigamente, foi totalmente abolida, né? Por mais que o tema central tenha ficado, mas que aquele documento que a gente conhecia como PPRA não existe mais. Então, é algo que é drástico e que a gente precisa começar tudo de novo, né? Estudar tudo de novo. Quem por acaso já vinha estudando aí de alguma forma, ou já tinha o conhecimento por algum motivo. Mas a gente passa da NR9 de programa para uma avaliação, né? Que não deixa de ser menos importante. E a gente passa também de estudar uma NR, que no caso era a NR9, para estudar duas, né, que no caso é a 9 e a 1, que vem trazer coisas essenciais para o que a gente precisa para a elaboração do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Que esse programa, ele vem substituir o PPRA, né? Então, repetindo, a NR9 antigamente era PPRA, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E, na verdade, ela era um documento, né, que era elaborado a partir de de profissionais ou empresas de profissionais que faziam essa avaliação dos riscos, elaboravam esse documento a partir do objetivo de minimizar esses riscos, era elaborado para essa empresa, né? E a nossa situação no momento é que a NR9 não trata mais desse documento, ela se trata de uma avaliação que é realizada para posteriormente ser realizado um outro documento, né, que não vai ser mais aquele com aquelas características, mas se a gente for fazer uma comparação, ele veio substituir, na verdade. Então, ele não é mais PPRA, ele é PGR, né, que é uma sigla para denominar o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, vamos lá, simbora. Eu trouxe aqui para vocês o texto da íntegra da norma, né? Eu coloquei aqui na forma de slides, mas aí depois eu vou mandar o texto da norma. Eu acredito que não precisa que eu mande isso aqui para vocês. Eu acho que basta o texto da norma, porque na verdade só é o que está aqui. Então não precisa a gente entrar nessa conversa. Por exemplo, eu não preciso que eu mande isso aí para vocês. Então, como eu disse, ela foi criada em 1978, né, sofreu 9 alterações. No ano passado, a partir da portaria 6735, ela foi modificada e hoje a gente tem uma nova NR9. Então, a primeira parte da NR9, ela traz o objetivo, né? Qual é o objetivo desta norma regulamentadora? Ela vem estabelecer os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, quando identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos, né, o PGR, previstos na NR1, e subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção para os riscos ocupacionais. Então, essa primeira parte, ela trata... Um minuto.
ela trata do objetivo, né, da NR9, e ela vem para estabelecer esses requisitos, né? Quais são os requisitos que vão ser necessários para fazer essa avaliação? E o que eu achei bem interessante dessa nova norma é porque ela já é muito clara, né, em o que a gente vai avaliar, e que é justamente a exposição ocupacional aos agentes físicos, químicos e biológicos. Ou seja, nós temos 5 tipos de risco, né? Que é os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Então, aqui já de cara, já deixa claro que os riscos ergonômicos e o risco de acidentes, eles não estão inclusos nessa avaliação. Até porque o próprio nome dela já nos traz isso também de forma muito clara, o que é que a gente vai avaliar nesse controle dessas exposições. Quando identificados no programa de gerenciamento de risco, né, eles deverão ser identificados a partir desse novo documento. E como esse documento ele será criado, né, isso está descrito lá na NR1, que a gente vai ver mais na frente. A partir dessa identificação desses riscos, a partir dessa avaliação desses riscos, é que a gente vai conseguir estabelecer essas novas medidas de prevenção para os riscos ocupacionais. Por quê? Quando a gente faz essa avaliação dos riscos, né, que os profissionais, né, os trabalhadores, eles estão sujeitos no ato do seu trabalho, o objetivo é justamente a gente tentar, né, minimizar, a gente prevenir, reduzir esses riscos para que eles não adoeçam mais na frente. Então, o campo de aplicação. As medidas de prevenção estabelecidas nesta norma se aplicam onde houver exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, onde é que a gente vai aplicar? Né? Onde houver esse tipo de exposição ocupacional. Né? São nesses lugares que a gente vai fazer essa avaliação. E, mais uma vez, um outro tópico dessa norma, ela vem trazer quais são, exposto a quê? Né? Essa exposição ocupacional, ela é a quê? Aos agentes físicos, químicos e biológicos. A abrangência e profundidade das medidas de prevenção. A abrangência e a profundidade das medidas de prevenção dependem das características das exposições e das necessidades de controle. Né? Se há realmente uma necessidade de controle ali naquele local, quais são as características que ela mantém. Esta NR e seus anexos devem ser utilizados para fins de prevenção e controle dos riscos ocupacionais causados por agentes físicos, químicos e biológicos. Para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR 15, que trata das atividades e operações insalubres. Oi. Professora, se a gente quiser copiar, porque não dá tempo, que é mais rápido aqui, depois a gente pode copiar, né? Assim que fica lá na aula, né? Os textos. Pode. Eu mando no grupo para vocês. Então, gente, esse tópico, quando fala das atividades e operações insalubres ou perigosas, é algo que se manteve, né, da outra NR9, né, sobre o PPRA, que quando a gente for falar, né, de atividades perigosas, né, ou atividades insalubres, elas vão continuar sendo tratadas na NR15 e na NR16. Certo? Ou seja, a gente não vai se ater a isso nesse momento de avaliação. Esse tópico, ele traz a identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. A identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos deverá considerar a descrição da atividade, né, como essa atividade ela é realizada,
Não basta somente eu dizer que essa pessoa ela está exposta a um risco ruído. Essa exposição, como ela é direta ou indireta, né? Qual é a atividade que você realiza, né? Que aquele trabalhador ele realiza para que ele esteja sofrendo esse risco ruído, por exemplo. Ele trabalha diretamente com aquela máquina, por exemplo, ou ele trabalha no mesmo ambiente. Ou então se é algo com relação ao risco biológico, ou então risco químico, da mesma forma, né? Como é essa atividade que aquele trabalhador realiza, já que ele está exposto a esse determinado risco. B. Identificação do agente e formas de exposição. Qual é o agente? Ou seja, qual é o risco que ele está exposto? É um risco físico, ok, mas é o que? Vibração, é radiação, é calor ou frio, né? É ruído. Existem vários tipos de riscos físicos. Se é químico, né? É aerodispersóides, é poeira, é fumo, é neblina. Se é biológicos, quais tipos de agentes biológicos, né? São fungos, são bactérias. Como é essa exposição a esse tipo de agente? Possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados a exposições identificadas. Lá na NR17, quando a gente estava falando de ergonomia, eu falei para vocês um pouco sobre o nexo causal, né? O nexo causal significa uma ligação direta entre um agente com aquela doença, né? Por exemplo, se eu trabalho diretamente com ruído, eu tenho uma grande possibilidade de desenvolver uma surdez, né? Professora, mas usa isso, usa aquilo, enfim. Mas a gente não consegue retirar o risco totalmente, né? Se retirar é tirar o trabalhador daquele local de trabalho, infelizmente. O que a gente consegue fazer é prevenir, o que a gente consegue fazer é minimizar, né? Mas retirar totalmente não. Então, se ele trabalha diretamente com ruído, então possivelmente ele pode desenvolver uma doença que é surdez, né? Se ele trabalha com ruído, ele pode desenvolver uma doença pulmonar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou seja, é uma doença que não tem nexo causal com a função que ele executa, porque a função não tem ligação direta com aquele determinado agente, né? Adoece de alterações pulmonares quem trabalha com aerodispersóides, por exemplo. Quem trabalha com agentes químicos corre o risco de ter esse tipo de agravamento, né? Então, isso é o nexo causal, precisa ter essa relação, né? Então, nessa letra C, traz o quê? Possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas. Professora, Oi, Yasmin pediu para dar uma olhadinha, que tem um colega que quer entrar. só um minutinho para eu ver aqui. Não. Tinha uma pessoa pedindo, eu aceitei e pronto. Vocês estão vendo, né? Aqui a minha tela. A porta para Pedro. Pedro não já está aqui, não? Para mim, Pedro já estava. Só se ele saiu e entrou por outro canto. Está querendo entrar por outro e-mail. Que coisa ou coisa aí? Difícil agora. Dificultou a situação. Como assim, Yasmin? Não entendi.
Ele disse que não tá dando certo entrar, não. Mas ele estava aqui há pouco tempo, eu acho. Ou eu tô enganada? Acho que é o celular dele tá com problema. Vou mandar aqui pra ele ler de novo. Será que será que eu recusei sem querer? Ai, meu Deus. Acho que não, mas pode acontecer. Vamos embora. Deve ter ele tentado de novo. Sim, gente. Então, isso aqui é o nexo causal, né? A gente precisa que determinada doença, ela tenha relação com determinada função. Quando não tem nada a ver, não é uma doença ocupacional. É algo que você acabou adquirindo em outro lugar, né? Que a gente chama, às vezes, até de uma doença que é relacionada ao trabalho, né? Ela não foi adquirida no trabalho, ela pode ter alguma relação, mas ela não é uma doença ocupacional de fato. Então, na letra C, fala que as possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas, né? Então, a gente precisa identificar, fazer a identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, deverá considerar. Então, a gente precisa considerar essas lesões e conhecer, né, essas doenças, né? Fatores determinantes à exposição. Essa exposição acontece todos os dias, um dia na semana, durante todo o expediente, né? De quanto tempo é o expediente, né? Que exposição ela é essa? Muitas vezes, gente, várias pessoas elas trabalham no mesmo ambiente, né? E tem várias funções. E pessoas que trabalham num ambiente, no mesmo ambiente, porém em funções diferentes, acabam lidando com aquele mesmo risco, porém a função dele não é aquela, não tem relação, né, direta. Porém, a pessoa está exposta. Medidas de prevenção já existentes, né? O que é que já existe naquela empresa para que a gente possa pensar no que pode ser feito posteriormente, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes no PPRA a gente via acontecer o quê? Que a só fazia repetir ano após ano aquelas mesmas medidas que foram adquiridas há um bom tempo atrás. E acabava que isso não ia se atualizando por mais que o tempo fosse passando. F. Identificação dos grupos de trabalhadores expostos, né? São quantos trabalhadores trabalham nessa determinada função, e quantos dessa, e quantos dessa, né? São pessoas, né? São homens, são mulheres, né? São trabalhadores jovens, são idosos, ou pessoas adultos jovens. Nove ponto quatro, não, 9.41. Avaliação da exposição ocupacional aos agentes físicos, químicos e biológicos. Deve ser realizada análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta ou de medidas de prevenção ou de realização de avaliações qualitativas ou, quando aplicáveis, de avaliações quantitativas. A avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessária, deverá ser realizada para comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados. Dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores. Subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. Então, nessas situações, a gente vai ter que fazer uma avaliação quantitativa, né? Utilizando determinados instrumentos que eles são utilizados para fazer medições, né?
e ruído, por exemplo. Os resultados das avaliações das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos devem ser incorporados ao inventário de riscos do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. As avaliações das exposições ocupacionais devem ser registradas pela organização, conforme os aspectos específicos constantes nos anexos desta NR. Porém, estes anexos ainda não foram publicados. Medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. As medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais referentes a cada agente físico, químico e biológico estão estabelecidas nos anexos desta UNIE. Porém, estes anexos ainda estão faltando. Devem ser adotadas as medidas necessárias para a eliminação ou controle das exposições ocupacionais relacionados aos agentes físicos, químicos e biológicos, de acordo com o critério estabelecido nos anexos desta UNIR, em conformidade com o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. As medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais integram os controles de riscos do PGR e devem ser incorporadas ao plano de ação. Porque a gente vai perceber que o PGR, ele vai ser composto, na verdade, por duas partes. Pelo inventário de riscos, né, que, na verdade, nada mais é do que uma relação, né, uma lista, né, de todos os riscos que existem nessa determinada empresa. Então, primeiro vai se fazer a identificação dos riscos para conseguir fazer o inventário. Posteriormente, pessoal, a gente vai fazer o plano de ação, né, que é o plano com as intervenções, né, e as ações de prevenção e controle desses riscos. Desse plano de ação, na verdade, não há nenhuma definição de como vai ser necessariamente essas medidas. As disposições transitórias. Enquanto não forem estabelecidos os anexos a esta norma, devem ser adotados para fim de medidas de prevenção os critérios e limites de tolerância constantes na NR15 e seus anexos. Como nível de ação para agentes químicos, a metade dos limites de tolerância. Então, o quantitativo que a gente tiver hoje em dia, a gente vai tolerar apenas a metade. Como nível de ação para o agente físico ruído, a metade da dose, né? No caso, a dose para quem trabalha com 8 horas de trabalho, se não me engano, são 85 decibéis. Então, a gente vai lidar com a metade. Na ausência de limites de tolerância previstos na NR15 e seus anexos, devem ser realizados como referência para a adoção de medidas de prevenção aqueles previstos pela American Conference of Governmental Industry, esse nome em inglês, que já era utilizado anteriormente, né? Vai se continuar. Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser implementadas ações de controle sistemático de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições ocupacionais ultrapassem os limites de exposição. Então, por enquanto, a gente tem aqui uma ANR que ela é bem enxuta, como vocês conseguem perceber, né? Ela é bem curta e bem sucinta e bem direita. Porém, ainda estão faltando os anexos, né, necessários para a gente continuar com essa avaliação. Então, essa avaliação que está descrita na NR9, né, a avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos, veio de forma bem sucinta, veio de forma bem direta, e ela vem para subsidiar justamente o
o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E ele, sim, vai ser, né, um documento que ele não vai ser responsável, ou não há, na verdade, um profissional que ele será responsável, né, por elaborar esse documento. Não há definição, na verdade, desse profissional. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a NR1, né, que ela traz as disposições gerais e a base necessária para que a gente continue fazendo o trabalho, que no caso é a parte relacionada ao GRO, né, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, na verdade, se tornou duas NRs que são complementares, né? A gente vai acabar uma dependendo da outra. Que a partir desse gerenciamento de riscos, né, que a gente vai fazer um planejamento estratégico para que a gente consiga administrar e gerir, né, a saúde e segurança do trabalho das pessoas que ali existem, né. Uma coisa interessante que a gente tem de mudança com relação a essa parte da NR1, que fala do gerenciamento de riscos ocupacionais, é que nesta empresa será necessário fazer uma equipe, né? Uma equipe que vai compor esse gerenciamento de riscos ocupacionais, que já está claro que o técnico de segurança ele vai estar presente nessa equipe. Para mim está mais do que claro, na verdade, não faz nem sentido ele não participar. E a partir dessa equipe é que será necessário para que a gente possa elaborar, né, a partir dessa avaliação, ser elaborado o documento necessário, que é o PGR. Então, é algo que é muito importante e imprescindível que realmente vocês conheçam. Então, para fazer o PGR, não existe a definição de um profissional específico, né? Na verdade, ele vai ser elaborado por essa equipe, que será formada e designada pela própria empresa, né? Pela própria gestão da empresa. E o PGR, ele vai ser feito a partir da NR9, porém ele vai se fragmentar em duas etapas, né? Que é a etapa da elaboração do inventário, da listagem dos riscos, e posteriormente elaborado um plano de ação, ou seja, um plano de ação de prevenção e controle dos riscos ocupacionais físicos, relacionados a agentes físicos, químicos e biológicos. Outra coisa interessante é que esse documento ele não mais precisará estar de posse, né, da empresa. Não necessariamente ele precisa mais ser impresso e guardado dentro de um armário na empresa ou então no computador de alguém. Na verdade, é um documento que ele vai ser informatizado, né? Na verdade, ele vai ser guardado em meio digital. Então, a gente não vai ter mais essa coisa de fez o PPRA ficou guardado sei lá onde, ninguém sabe, ninguém viu. Esse tipo de situação não vai mais poder acontecer, porque ele vai ser informatizado. Meu povo, agora eu queria saber de vocês, se vocês tinham alguma dúvida com relação à NR9. Nenhuma dúvida, ninguém? Verusca? Sim, estou aqui. Eu estou perguntando para você, porque como você entrou agora, né, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Eu nunca ouvi, na primeira aula, eu nunca ouvi nem falar sobre PPRA. Aí eu estou copiando aqui tudo que dá para copiar. Uhum.
Então, aqui bem no início que a senhora colocou, houve 9 alterações. Aí coloquei também aqui a portaria, né? Uhum. Coloquei a Foi portaria elaborada e nova. pronto. E foi o último, foi em 2020, foi a última vez que teve alterações, é assim? Isso, foi essa alteração mesmo, essa mesma que a gente está estudando. Porque assim, anteriormente, né, vamos fazer esse resgate histórico para você. Anteriormente, a gente tinha a NR9, o nome dela era PPRA, né, que era Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, na verdade. Esses riscos que a gente está falando aqui, né, são os riscos físicos, os riscos químicos e os riscos biológicos. Então, assim, esses riscos, eles agrupam, né? Na verdade, é um grupo de outros riscos. Né? Por exemplo, dentro dos riscos físicos está o risco ruído, né? Está o risco vibração, está o risco temperaturas extremas, enfim. No risco biológico está os agentes biológicos, né? Que são os vírus, as bactérias, os protozoários. Entendi. Só um minutinho. Eu vou desligar só um pouquinho seu microfone, certo? Tá. Então, o objetivo desse documento, né? Esse documento era elaborado mais ou menos da mesma forma. Um determinado profissional, ele ia até a empresa, ele fazia essa avaliação desses riscos, mais ou menos da mesma forma, né? Uma listagem dos riscos, elaborava planos de ação com relação à prevenção e controle desses riscos ocupacionais. Porém, esse documento, muitas vezes, ele era engavetado, né? Muitas vezes esse documento ele era comercializado, e uma das formas da gente, um dos motivos, na verdade, por haver essa atualização, é tentar fazer com que isso não aconteça mais, né? Até porque o novo documento ele vai ser informatizado. E também existia a situação em que muitas empresas elas não faziam, trabalhavam normalmente, muitas vezes não se preocupavam com o trabalhador, ou então nem tinham um técnico de segurança na empresa, e trabalhava dessa forma, né? E quando chegava para a fiscalização, não tinha PPRA, ou então acontecia situações irregulares. Então, a gente vivia dessa forma, né? Desde o ano passado que essa norma ela sofreu essa atualização, né? A gente deixou de ser PPRA, né? Deixou de ser Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para ser algo bem mais específico, né? Porque a NR9 ela ficou assim curtinha, enxuta, justamente por causa disso, por essa situação de ser algo que é bem mais direto, né? É tanto que vocês puderam perceber, mas o texto, ele é muito direto, né? Ele diz muito claramente o que vai ser feito e pronto, acabou-se. A gente vai conseguir entender melhor quando a gente for falar da NR1. Anteriormente, a NR1 se tratava apenas de disposições gerais, e eram apenas coisas gerais para toda e qualquer pessoa, direitos dos empregadores, direitos dos trabalhadores, enfim. Não trazia muita coisa específica, né? Agora, ela não mais se chama somente disposições gerais, ela traz, a NR1 é disposições gerais e gerenciamento de riscos ambientais. Então, a partir desse gerenciamento, vai se criar uma equipe dentro da empresa, né, que vai trabalhar em cima desse gerenciamento, para poder aplicar essa avaliação que a gente viu na NR9, para que assim possa ser elaborado o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que no caso vai substituir o PPRA, né? Então, eu acho estranho dizer que o PPRA morreu, porque, na verdade, ele morreu para nascer outro. Então, ficou alguém no lugar dele, né? Só, porém, em forma diferente. Então, não vai ser mais concebido da mesma forma, né? Não vai ser mais construído da mesma forma. Vai precisar passar por essa avaliação que a gente viu agora na NR9.
mas que vai se elaborar assim. E no final, um documento que vai ter uma lista dos riscos e posteriormente vai ter um plano de ação. Certo? Ok. Alguma pergunta, minha gente? Eu sei que ninguém fez pergunta, mas eu vou dizer mais alguma pergunta. E aí, Kleber, você está muito calado hoje. Cadê Daniel? Oi. De minha parte, não tem Oi, pergunta não. Daniel. Nenhuma pergunta, povo de Deus. É só isso por hoje? Vamos, vocês estão estou com pouca movimentação hoje. É porque assim, professor, hoje eu tô 2 em 1. Antipático e abusado. Ixi, pensei que você ia dizer meigo e abusado, mas até nem meigo. Que terror. Acabou, professora, tem mais. Tem não, gente. Hoje a nossa aula vai ficar por aqui. A nossa próxima aula vai ser sobre a NR1, né? Que é um pouco maior, na verdade, bem maior, né? Tem bem mais coisas para a gente discutir. E a gente vai falar, não vou focar muito na parte das disposições gerais, certo? Vou trazer mais a parte dos gerenciamentos ocupacionais, que é o que importa, na verdade, para a gente, porque faz parte do antigo PPRA, né? Então, já que a gente está tratando de prevenção de riscos ambientais, por mais que não exista o velho mais documento, mas a gente está tratando da mesma temática, certo? Tudo jóia? Show. Professora, vai do 9 ao 1, ao 9 ao 5. Não entendi. As NRs que você está perguntando? É, professora, hoje é Sim, já... sim. As NRs vai dar 1 até a 37, no momento. Mas com o decorrer Sim, dos a anos, senhora elas vai. podem aumentar. Não, eu estou falando hoje. Tem assim até 9.5 a matéria de hoje. Vai até Sim, aí, é dos assim? tópicos. Até aí. Isso. Diga, Daniel. Agora eu esqueci. Tá. Ai, José. Se lembre. É porque ele é muito nervoso, ele fica nervoso aí se esquece. Ai, Jesus. Vamos ver se eu me lembro. É você que é técnico de enfermagem? Oh, É você? é, Ah, sim, sim, sim. Estava na dúvida. Eu me lembro que você falou que era. Yasmin. Lembrou, não? Nada, nada. Pois então tá, meu povo. Vou liberar vocês por hoje. Na nossa próxima aula vai ser. Se prepare que vai ter mais assunto e vai ter mais coisa para a gente fazer. Vamos terminar às 10 horas da noite, viu? ok, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, alunos, para vocês. Boa noite.